Alguma vez você sentiu que a alma se cansou até de respirar? Quando o peso da vida parece esmagador e você se sente completamente esquecido? Neste capítulo, Jó revela o sofrimento de quem sente que Deus o abandonou. Mas há algo poderoso em suas palavras. Mesmo ferido, ele ainda fala com o Criador. Fique comigo até o fim para descobrir o que acontece quando a dor se transforma em oração. Após um breve silêncio, Jó, com o peito subindo e descendo em respirações pesadas, voltou seus olhos para o céu. Ele não precisava mais confrontar seus amigos, mas sim o próprio Deus. Não tem o homem um trabalho árduo na terra? Ele começou, com uma voz que agora soava mais universal. Não são seus dias como os de um trabalhador contratado? Ele olhou para suas mãos feridas que um dia comandaram riquezas. Como um escravo que anseia pela sombra, como um jornaleiro que espera seu salário, assim me foram destinados meses de futilidade e noites de miséria. A comparação era devastadora. Jó, antes tão próspero, agora se via como um escravo exausto, mas sem a esperança do descanso ou do pagamento. Quando me deito, penso, quando me levantarei, sua voz quebrou. A noite se arrasta e me farto de me revirar até o amanhecer. Ele olhou para seu corpo. Minha carne está revestida de vermes e crostas de terra. Minha pele se rompe e supura. Era a imagem de uma decomposição em vida. Meus dias são mais rápidos que a lançadeira de um tecelão, disse Jó, com uma urgência desesperada, e chegam ao fim sem esperança. A vida dele, como um tecido quase pronto, não tinha mais o fio da esperança em seu padrão. E então, ele fez algo extraordinário. Começou a falar diretamente com Deus. Lembra-te, ó Deus, sua voz suplicante, que minha vida é apenas um sopro. Meus olhos nunca mais verão a felicidade. Teus olhos estarão sobre mim, mas eu não existirei mais. Era um apelo à fragilidade humana, uma súplica para que Deus lembrasse o quão curta é a nossa existência. Como a nuvem se dissipa e se vai, continuou ele, assim aquele que desce à sepultura não volta. Seu lugar não o reconhecerá mais. Jó contemplava a irreversibilidade da morte, o que tornava seu sofrimento ainda mais pesado. De repente, algo dentro dele se rompeu. Portanto, não restringirei minha boca, declarou com a voz subindo em intensidade. Falarei na angústia de meu espírito, me queixarei na amargura de minha alma. Era uma declaração de liberdade radical. Ele iria derramar tudo diante de Deus, sem filtros. E então veio a pergunta que ecoaria por milênios. Sou eu o mar, ou o monstro do mar, para que ponhas guarda sobre mim? No pensamento antigo, o mar e seus monstros representavam o caos que precisava ser contido. Jó estava perguntando, por que você me trata como uma ameaça cósmica? Quando penso que minha cama me consolará, sua voz tremia, então tu me apavoras com sonhos e me aterrorizas com visões. Nem mesmo o sono lhe trazia alívio. Seus sonhos se tornaram campos de batalha onde Deus o perseguia. De modo que preferiria ser estrangulado, gritou Jó em soluços. Preferiria a morte do que este corpo. Eu desprezo minha vida. Deixa-me em paz, pois meus dias não têm significado. Era o grito mais desesperado de todos, um pedido para que Deus o deixasse morrer. E num dos momentos mais irônicos da literatura, Jó fez uma paródia amarga do Salmo 8. O que é o homem para que faças tanto caso dele? Perguntou com a voz cheia de dor. Para que o examines cada manhã e o proves a cada momento. No Salmo, a atenção de Deus é uma bênção. Para Jó, era uma maldição, um escrutínio implacável que o esmagava. Nunca desviarás teu olhar de mim? Implorou. Nem me deixarás em paz, nem por um instante para que eu possa engolir minha saliva? A imagem é visceral. Jó não tinha um segundo de paz, nem mesmo para o ato mais básico. Então ele fez a pergunta mais ousada. Se pequei, o que fiz contra ti, ó observador dos homens?
Ele questionava: como um ser humano finito poderia realmente ameaçar o Deus infinito? Por que fizeste de mim teu alvo? Por que não perdoas minhas ofensas e não tiras embora minha culpa? Aqui está o coração do seu dilema. Se ele pecou, por que não o perdão, em vez desta tortura prolongada? E a conclusão devastadora: pois agora deitarei no pó, me buscarás, mas não existirei mais. Era uma profecia e uma advertência. Logo, ele estaria morto, e quando Deus finalmente o procurasse, seria tarde demais. Havia algo comovente nessas palavras. Apesar da raiva, Jó ainda esperava secretamente que Deus viesse buscá-lo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Seus amigos estavam chocados. Jó havia articulado algo que muitos sentem, mas poucos ousam dizer, que às vezes a atenção de Deus parece mais uma perseguição do que uma bênção. Exausto, ele fechou os olhos. Ele havia exposto não apenas suas feridas físicas, mas as feridas mais profundas de sua alma. E agora, ele esperava. Esperava pela morte, por respostas, por Deus, sem saber o que viria primeiro. Mesmo sem respostas, Jó continuou olhando para o alto. Ele nos mostrou que a fé não é a ausência de dor, mas a coragem de continuar, mesmo quando o céu parece em silêncio. E talvez seja nesse silêncio que Deus esteja moldando algo eterno dentro de você. Se esta palavra falou com sua alma, inscreva-se, compartilhe esta mensagem e nunca se esqueça: Deus ainda ouve o clamor dos que choram e a sua história ainda não terminou.